Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito do que eu vou falar são coisas pelas quais eu me interesso bastante. Então, aula diagnóstico diferencial, comorbidade entre demências e psicose primárias de início tardio e muito tardio. Essa apresentação eu vou dividir em duas partes. A primeira, focando no diagnóstico diferencial entre as psicoses primárias de início tardio e a psicose de causas neurodegenerativas, né, olhando sobre o aspecto da clínica, da neuroimagem e de biomarcadores. E na segunda parte, o diagnóstico diferencial entre a variante comportamental da demência frontotemporal e patologias psiquiátricas primárias. E aí também abordando as questões de clínica, neuroimagem e biomarcadores. Esses aqui são meus conflitos de interesse, mas o que eu mais preciso dizer é que eu não sou um psiquiatra, sou, como imagino que todos aqui, um neurologista, né? Então, eu não vou passar tempo falando ou criando definições, né, do que é um transtorno de delírio, ou transtorno psicótico breve, ou outras formas, conforme aqui esse texto da DSM-5 mostra. É uma coisa que acontece em poucas pessoas, é raro, né, 0,03%, mas de qualquer maneira, vamos adiante, mas um pouco ainda falando da história, né, a história da esquizofrenia, ela tem uma longa história aí nos últimos 2 séculos, passou pelo Kraepelin, que nomeou, usava o termo demência precoce, né, e pelo Roth, mas alguns anos mais tarde, usando a parafrenia tardia como termos diagnósticos para o que hoje a gente entende a esquizofrenia, né? Eram casos de psicose com sintomas positivos, mas só que essas pessoas tinham um declínio socioocupacional, eles acabam perdendo emprego e outras funções também associadas a sintomas negativos. E cerca de 10 a 15% de demência foi observado em pacientes com esquizofrenia, e apesar de algumas pessoas colocar aí como uma forma de demência potencialmente reversível, na verdade o que acontece é que os pacientes acabam evoluindo um quadro demencial, que a gente escreveria como uma encefalopatia estática, mas sem que haja as proteinopatias que a gente entende dentro das doenças neurodegenerativas. Outro termo que também não é mais tanto usado, mas nos últimos anos foi bastante usado, é o termo de pseudodemência, né? Muito associado, por exemplo, à depressão, mas a literatura mais recente não tem usado isso como uma forma de demência, pelo menos na literatura. Bom, e aí a gente vai fazer a primeira diferenciação, né? As psicoses primárias, dentre as quais a esquizofrenia é a doença mais frequente. Ela pode ser classificada como de início precoce, quando começa com menos de 40 anos, início tardio entre os 40 e 60 anos, e aí acima dos 60 anos eles usam a terminologia diferente. É uma psicose, esquizofrenia-like, de início muito tardio, ou seja, acima dos 60 anos de idade. Entre os casos de esquizofrenia de início tardio ou muito tardio, 20 a 25% desenvolvem demência, ou seja, eles têm um risco aumentado de desenvolver demência, e outras formas de psicose primárias, que são transtornos esquizofreniforme e o esquizoafetivo, mas não há muitos dados na literatura sobre como é que é a evolução desses casos na velhice. Transtornos afetivos, como depressão, transtorno afetivo bipolar, também entram nessas formas de psicose primárias. Então, em 45% dos idosos com depressão, eles têm delírios. O início dos sintomas após 50 anos é um fator de risco, né, para ter uma depressão psicótica. E entre os casos de transtorno afetivo bipolar, que o início é tardio, 10% desenvolvem algum tipo de declínio cognitivo. Das psicoses secundárias, que são 60% das psicoses idosos, os transtornos neurodegenerativos, doença de Alzheimer, demência com corpúsculo de Levy, Parkinson vascular e a demência frontotemporal são doenças que
cursam frequentemente com sintomas psicóticos. Delírio, né, é outra causa de psicose secundária, e também uso de substâncias ilícitas, medicamentos, abstinência e secundária a doenças clínicas de maneira geral. Então, indo para a parte clínica, vou começar a falar sobre o transtorno afetivo bipolar. A gente vai ver um gráfico aqui, mas, na verdade, o texto ele é mais informativo. Opa! O texto é mais informativo. Então, o transtorno afetivo bipolar, a idade de início dos sintomas, em geral, é entre os 12 e 24 anos, mas existe três picos ao longo da vida, né? Aos 17 anos, aos 26 anos e aos 46 anos. 10% dos casos de TAB começam após 50 anos e 20% dos pacientes, de maneira geral, têm mais do que 60 anos. Sintomas psicóticos são descritos em cerca de 64%, e os sintomas psicóticos são mais frequentes quando maior a idade de início e podem aparecer tanto em episódios de mania quanto depressivos, mas principalmente de mania. Existe uma correlação entre a gravidade da psicose e o declínio cognitivo, mas estudos que tentaram avaliar se essas pessoas que têm transtorno afetivo bipolar desenvolveram psicose, se elas tinham alguma proteinopatia, alguma doença neurodegenerativa, eles não conseguiram encontrar uma associação entre transtorno afetivo bipolar e doença de Alzheimer. Então, a gente, na prática, vê muitos pacientes com transtorno bipolar que desenvolvem uma demência franca, né? Mas muitas vezes a gente não consegue determinar o que exatamente está acontecendo com esses pacientes, né? Quanto menor a idade de início dos sintomas, obviamente a história familiar é mais frequente. Já a depressão psicótica, que é uma condição rara, a idade de início, como eu falei agora há pouco, é de 51 anos. Não estou falando de depressão em geral, estou falando de depressão psicótica. Os pacientes têm mais delírios do que alucinações, e as alucinações auditivas são mais relacionadas ou congruentes com o quadro de humor que esse paciente está aparecendo, tanto para cima quanto para baixo. Eles apresentam um retardo psicomotor, tem déficit cognitivos em todos os domínios, né? Então, e com uma perda de funcionalidade nos casos mais graves, e tem alguma correlação relacionada a volume de substância branca, principalmente no córtex frontal. E outro comentário que a eletroconvulsoterapia tem um efeito maior em idosos do que nos outros grupos etários, né? Então, é uma coisa que a gente pode usar para terapeuta. Já a esquizofrenia, ela é rara entre idosos, de 1 a 0,5%. Então, a maior parte dos casos realmente acontece antes de 40 anos de idade. E entre a esquizofrenia de início tardio, em comparação com a esquizofrenia de início precoce, são mais alucinações visuais, olfatórias, táteis e auditivas, uma menor desorganização no pensamento e sintomas negativos, mas mais delírios do tipo persecutórios, e esse partition delusion, que é a crença de que alguma coisa pode, por exemplo, atravessar uma parede. Né? Uma pessoa apareceu ali e cruzou a parede e acabou aparecendo naquele lugar. Então, isso é uma partition delusion. Poucos desses casos têm história familiar e, de maneira geral, eles têm menor necessidade de antipsicótico. E falando de novo, né, nos quadros de início muito tardio, como a gente vê aqui no gráfico, eles são bem raros, e a própria nomenclatura de very late onset schizophrenia-like psychosis já dá a indicar de que quem criou essa nomenclatura já não acredita que necessariamente estamos falando de esquizofrenia, como a esquizofrenia que começa antes de 60 anos de idade. A verdade é que não tem muita literatura a respeito dessa condição de esquizofrenia de início muito tardio, mas aqui eu vou falar sobre o que a gente conseguiu pegar de informações. Bom, o que se sabe? Né? Então, tem pelo menos 2 estudos mostrando que a esquizofrenia
de início tardio não é um pródromo da doença de Alzheimer, porque o padrão de declínio cognitivo é diferente, né? Uma mais relacionado à perda de memória episódica e outro mais relacionado a funções executivas, mas pessoas que têm esquizofrenia têm um risco de demência aumentado, de 2,29. Aos 80 anos, né, uma pessoa com esquizofrenia, cerca de 70% dessas pessoas têm demência, e um estudo neuropatológico que foi feito nesses casos de início tardio não encontrou alterações do tipo beta-amiloide na doença de Alzheimer, mas encontrou apenas acúmulo de tau nas regiões límbicas do cérebro. Então, aqui um gráfico, uma tabela, na verdade, que compara a esquizofrenia de início precoce, depois a de início tardio e a início muito tardio. A de início muito tardio é mais frequente em mulheres, tem menos sintomas negativos, tem sinais de declínio cognitivo, né, memória, retenção de informações, também cursam com um declínio progressivo das funções cognitivas, coisas que nos outros grupos isso não acontece. Podemos encontrar alterações, ainda que leves, na neuroimagem. Em geral, a mais tardia, como eu falei, não está associada à história familiar, ou alterações da infância, a necessidade de antipsicóticos é menor. Agora, comparando a psicose da demência com a esquizofrenia, de início tardio, então, esses pacientes com psicose na demência, eles raramente têm delírios complexos ou bizarros, que a gente vê que pacientes de esquizofrenia relatam, né? Essa alteração na identificação das pessoas acontece mais na demência, né? A gente vê muitos pacientes com Alzheimer que viram para o filho e falam que o filho é o pai ou alguma outra pessoa que já morreu. A forma mais comum de alucinação na demência é visual e auditivo na esquizofrenia. A história pregressa de psicose é mais frequente na esquizofrenia e remissão da psicose é mais frequente na psicose associada à demência, né? E a necessidade de medicamentos não é tanto necessária na forma da psicose que a gente vê na demência. E aí as demências degenerativas com sintomas psicóticos. Então, a doença de Alzheimer, a gente vê que delírios são muito frequentes, alucinações também 60%. Na demência com corpúsculo de Levi, delírios aí 57%, alucinações 56%. Na variante comportamental de demência frontotemporal, então, sintomas psicóticos eles são menos frequentes, né? Então, até menos de 20% aqui. E na demência vascular, né, que é muito heterogênea, cerca de 60%, 40% tem sintomas psicóticos. Olhando aqui nessa tabela de baixo, né, então, é um outro estudo, falando que na doença de Alzheimer, a frequência de delírios pode ser muito baixa, alucinações também pode ser muito baixa. Na demência com corpúsculo de Levi, ela aumenta a frequência, principalmente de alucinações, obviamente porque tanto é que na demência com corpúsculo de Levi, um dos critérios diagnósticos é a própria presença de alucinações visuais. Na demência vascular, é bem variável, né, assim como o quadro clínico, e na demência frontotemporal, como eu mostrei, é uma doença que cursa menos como sintomas psicóticos, né? E por isso que eu acabei separando essa apresentação em duas partes. Aqui, a gente vai conseguir ver, queria mostrar mais esse gráfico lá da direita, né? Então, pessoas com transtorno de humor, aqui o pico acaba sendo entre 20 e 25 anos, esquizofrenia acaba sendo um pouco mais tardio, né? Então, e aqui, na forma de demência frontotemporal, o início vai começar a partir dos 50 anos de idade. Essa aqui é a frequência dos sintomas psicóticos, né? Em azul são as alucinações, em vermelho são os delírios,
Em casos de demência corpúsculo de Lewy com doença de Alzheimer, ambos são frequentes, mas a alucinação aqui a gente vê cerca de 25%. Nas diferentes formas de degeneração lobar frontotemporal, a frequência também é bastante alta, enquanto que na doença de Alzheimer, não chega a ser 10% dos casos, e os pacientes que desenvolvem delírios, eles acabam desenvolvendo mais tardiamente, aí, em 15% dos casos. Em relação aos sintomas especificamente, né, então, nesse estudo de 2021, foi o mesmo do slide anterior, o que a gente consegue ver? Né? Das doenças que cursam com acúmulo de TDP-43, esses pacientes têm uma frequência alta de delírios paranoides e persecutórios, e também na falsa identificação, aquela de achar que uma pessoa é outra. Enquanto que no complexo Lewy e Alzheimer, né, que é uma coisa bastante frequente acontecer, né, cerca de 50% dos casos de doença de Lewy tem doença de Alzheimer na neuropatologia, tem sintomas psicóticos relacionados à pessoa, à percepção, animais, falsa identificação, aquele fenômeno no canto do olhar, em que a pessoa tem uma percepção de que alguém passou, um vulto passou, né? A sensação de presença, de que tem alguém no mesmo cômodo que a pessoa, que mais? A percepção de movimento, sem que haja nada se movendo, e outras formas menos frequentes, né? Mas pensando em sintomas psicóticos nas diferentes doenças degenerativas, realmente, quando a gente vê um paciente com DA mais demência corpúsculo de Lewy, eles acabam tendo uma frequência e uma variedade bem maior de sintomas psicóticos. Bom, aqui eu vou passar esse slide aqui. Já indo para a psicose na doença de Alzheimer, né, o tipo principal de delírios que são relatados pelos pacientes são delírios persecutórios, né? Então, de que alguém pegou as coisas, que alguém está roubando, que foi para o outro ciúme, delírio de ciúme, de roubo, né? Especialmente funcionários da casa, às vezes o cônjuge. E também, e aqui é uma coisa que eu honestamente não vejo muito frequentemente, mas relataram delírio de abandono, em até 40%. Alucinações, elas são menos frequentes, mas quando são as visuais, elas são mais frequentes na doença de Alzheimer. E esse delírio de falsa identificação, né, de que há um impostor na casa, ou que tal pessoa está fingindo que é uma outra pessoa, pode aparecer em até 47%, e muitos dos pacientes com Alzheimer eles têm uma agitação relacionada a esses sintomas, e aí a gente tem que acabar usando medicações para tratar isso. Bom, na demência com corpúsculo de Lewy, né, então, os delírios são os mais frequentes, 65% aqui, também são descritos delírios de roubo, ciúmes e abandono. As alucinações, de novo, né, que são parte do critério diagnóstico, acontecem em 87%, alucinações auditivas também, e de falsa identificação, impostor ou falar com a televisão, que realmente alguns pacientes apresentam, a sensação de não estar em casa, estar em outro lugar que não, e de que alguém entrando por perto, alguém que está naquele lugar que não deveria, também é um tipo de psicose que aparece em pacientes com Lewy. Na doença de Parkinson, não costuma aparecer os delírios de falsa identificação. Delírios são, em geral, observados em 60%, em geral paranoides e não tem um conteúdo bizarro, enquanto que alucinações são as mais frequentes, em geral, são estereotipadas, não geram medo, mas isso não é uma regra, né? E, bom, é importante relatar que essas alucinações podem ser desencadeadas por medicações, né? Isso a gente tem na nossa prática clínica,
E existe uma associação na literatura entre transtorno comportamental do sono REM e a presença de alucinações visuais. Bom, na demência com corpúsculo de Lewy, então, a psicose é bastante frequente, especialmente em pacientes que têm a comorbidade Lewy e doença de Alzheimer. Então, eles encontraram a patologia de alfa-sinucleína no mesencéfalo, em áreas límpicas e neocorticais, e a associação entre a carga de alfa-sinucleína, houve uma forte associação com a presença e gravidade de psicose. Tá? As alucinações podem ser desde alucinações de passagem, de que alguém passou por perto, fenômeno de presença, que está sentindo alguém que não está lá, ou pareidolia, e considerar também que esses pacientes, né, também é levantado nos critérios diagnósticos que existe uma hipersensibilidade a neuroléticos, nem sempre a gente deve usá-los. Né? Em relação à neuroimagem, então, quando há comorbidade, há biomarcadores para a doença de Alzheimer, que podem ser positivos em 50% dos casos de Lewy. Ok. Agora, demência vascular, sintomas de delírio, eles são encontrados até 23% dos pacientes, principalmente persecutórios e de roubo. Alucinações podem aparecer até 20%, e também tem esses outros de falsa identificação. Em relação à variante comportamental da DST, a gente vai ver que a frequência de psicose é de 15% a 20% dos pacientes, mais alta em portadores de mutações do C9 ORF72, progranulina, na proteína tal associada a microtúbulos, na DST associada a ela. Delírios não são muito frequentes, até 18% de persecutórios, somáticos, delírios de grandeza, e alucinações também não são frequentes, e as que são principalmente visuais. Bom, quando a gente vai avaliar um paciente um idoso com psicose, né, então é fundamental fazer uma anamnese com o início dos sintomas, a presença de antecedentes pessoais, se a pessoa no passado tinha uma depressão, um transtorno bipolar, e também antecedentes familiares, né, que muitas dessas doenças correm nas famílias. A gente deve assumir que é secundário até prova em contrário, né, especialmente aquela definição de psicose de início muito tardio, né, acima de 60 anos, que pode lembrar a esquizofrenia, mas não necessariamente ser. É importante avaliar a questão de visão e audição, né, já que existe a que a gente conhece a síndrome de Charles-Bonnet, que acontece em idosos, principalmente, que tem uma perda visual, e eles começam a ter alucinações visuais sem que haja declínio cognitivo associado. Às vezes é bem difícil de conseguir diferenciar uma coisa da outra, por não conseguir ter biomarcadores e também não haver uma droga ou grupo de drogas que seja universalmente útil para tentar tratar esses pacientes que têm a síndrome de Charles-Bonnet. Exame neurológico, a gente, claro, tem que fazer a avaliação neuropsicológica, tem que avaliar a presença de parkinsonismo, especialmente pensando em demência com corpúsculo de Lewy. Muitas vezes, quando a gente tem dúvida, a gente pede uma avaliação de um psiquiatra, desculpa, mas não há achados patognomônicos de doença psiquiátrica, né? Então, eles não vão dar uma resposta, muitas vezes, para a gente, mas a gente tem que manter um diagnóstico diferencial amplo. Exames de complementares, de urina, sangue, ressonância, EEG, líquor, é tudo como avaliação complementar. E o tratamento, a gente vai de acordo com a causa, né? Então, nem sempre vai ser um neurolético mais utilizado. Então, por exemplo, com Alzheimer, com Lewy, a gente pode tentar tratar com inibidores dessa acetilcolinesterase, né? Especialmente no caso de Lewy, que tem a hipersensibilidade, né? Então, vai depender da pessoa. Bom, em relação à neuroimagem, bom, existe uma coisa que é ver o paciente e avaliar o exame, o exame de neuroimagem dele. Outra coisa é juntar um grupo de pacientes e comparar as alterações de neuroimagem
no grupo de pessoas, controles, e um grupo de pessoas, por exemplo, com transtorno depressivo maior ou bipolar. Porque, na verdade, quando a gente for avaliar esses pacientes, né, quando a gente pensa em ter uma atrofia em determinada região muito desproporcional a outras, né? Então, em caso que a gente acaba pensando um pouco menos em doença psiquiátrica primária, mas aí a gente vai para a literatura, eles descrevem alterações, por exemplo, na substância cinzenta, na região ventromedial do córtex pré-frontal, do hipocampo, caudado e pré-cúneo, nos casos com transtorno depressivo maior, e também córtex pré-frontal ventromedial, cíngulo anterior, temporal anterosuperior, caudado esquerdo e hipocampo esquerdo. Aqui, na verdade, eu até não fiz questão de colocar a figura, porque não é algo que a gente vai poder usar de informação para avaliar pacientes isolados. Tá? Então, no transtorno afetivo bipolar também existem regiões que estão relacionadas a uma redução ou uma atrofia, especialmente das regiões frontais e núcleos da base. Aqui na transtorno afetivo bipolar, então eles encontraram alterações da metabolismo no giro temporal superior esquerdo, temporal médio, cíngulo e paracingulado, córtex paracingulado. Não sei se é o melhor termo. E esse estudo aqui foi realizado para pesquisa e não é que a gente vai conseguir olhar se um paciente tem uma atrofia aqui, que é que ele tem um TAB com sintomas psicóticos e não necessariamente um paciente com uma doença neurodegenerativa primária. Em relação à esquizofrenia, também ocorre uma redução do volume encefálico, tanto aumento da hiperintensidade de substância branca, quanto o alargamento dos ventrículos. Existe uma grande variabilidade entre estudos, e estudos de neuroimagem funcional mostram hipoperfusão dos lobos frontais e temporais. Bom, em relação a biomarcador, o que tem atualmente de mais consistente é o uso de neurofilamentos de cadeia leve, tanto no plasma quanto no líquor, fazendo a diferenciação entre doenças neurodegenerativas e doenças psiquiátricas primárias. Né? Então, aqui, nesse gráfico do lado esquerdo, né, a gente vê a curva sobre a área sobre a curva ROC aqui, peraí, em verde é 0,89 e o plasma tem uma boa correlação com o neurofilamento no sangue também tem uma área sobre a curva de 0,86. Então, parece um bom método. Nesse estudo aqui do lado de cá, esse gráfico mostra o plasma, então, o paciente com doença neurodegenerativa, né, mostrando um aumento dessa proteína no plasma, e que é maior do que o que acontece nas doenças psiquiátricas primárias e nos controles, e aqui no líquor também, doenças psiquiátricas primárias, os níveis são menores do que o que encontrar nas doenças neurodegenerativas. Tá? Então, isso parece ser um marcador bastante bom, né, para diferenciar as duas condições, e ele está começando a ficar disponível para a gente solicitar na nossa prática. Né? Então, eu não tenho ainda, só tenho experiência com o paciente, mas a gente provavelmente vai poder usar esse tipo de dado para fazer esse tipo de diferenciação. Opa! Não sei o que eu fiz aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, viu?
Leonel, eu queria fazer uma consideração. Ah, você já está voltando aí, né? Não, pode falar. Ah, tá. É, a impressão que dá, e realmente, assim, eu gostei demais dessa apresentação sua, e vai ter aí as conclusões. É isso. Bom, a impressão que dá é que a gente vai acabar, talvez inevitavelmente, voltando à neuropsiquiatria. Porque essas doenças psiquiátricas, elas só estão à espera de biomarcadores para poder ser consideradas como doenças orgânicas também do cérebro. Porque Uhum. antigamente se dizia que doença psiquiátrica era uma doença sem substrato orgânico. O É. que é que você acha disso? Não, eu acho que eu penso da mesma maneira que você, né? Assim, a gente precisa ter biomarcadores melhores e parece que a gente está começando a ter algumas informações, né? E do lado dos psiquiatras, né, de tipo, tentar separar o que é uma psicose disso multitardio, que tem um substrato degenerativo ou não. Isso que deve acontecer nos próximos anos, né, imagino. Isso não significa menosprezar os fatores ambientais, né? Ah, Então, assim, é evidente que doença psiquiátrica tem uma influência muito grande de fatores ambientais. Então, a gente não pode ser reducionista também, mas é claro que são doenças do cérebro também, né? sim, Eu acho que o professor Gilberto Macedo ficaria muito feliz em participar de uma discussão como essa, porque a gente tem o mesmo assunto que às vezes é abordado de maneira completamente diversa. Então, a gente tem um transtorno psicótico iniciado na terceira idade, que pode ter abordagens bem diferentes e com resultados bem diferentes também. Então, acho que estar alertas para essa possibilidade, porque ela é real, apesar de ser rara, é muito importante para quem atende esses pacientes. sim, legal. Bom, na verdade, a conclusão agora é da parte um. Então, a gente tem que tirar uma boa história de antecedentes psiquiátricos e isso a gente pode aprender um pouquinho mais também com os psiquiatras. E apesar de que é possível ter uma doença psiquiátrica e desenvolver uma doença neurodegenerativa em cima disso. Então, a idade nisso, sintomas ajudam, história familiar ajuda. Tá? Então, às vezes, ter informações de familiares, né? Alguns desses pacientes aí, eles vêm sozinhos, né, na consulta. Então, Leonel, só para deixar claro, não tem nenhuma pressa, você tem todo o tempo. Aqui não é aula de congresso, a gente quer aprender. Então, fique inteiramente à vontade. tá bom, obrigado. Então, aqui eu acho que a avaliação conjunta com o psiquiatra pode ser bastante útil, frequentemente é bastante útil, mas exames de neuroimagem podem ser adicionalmente úteis no diagnóstico diferenciais, né? Biomarcador no plasma, a gente vislumbra a possibilidade de começar a usar neurofilamento de cadeia leve e a gente espera que existam outras. Agora eu vou falar sobre a demência frontotemporal e transtornos psiquiátricos. Eu resolvi falar sobre isso porque muitas vezes que a gente pensa em transtornos, sintomas comportamentais no início do adulto, uma das primeiras doenças que vem à nossa cabeça é a demência frontotemporal e também muito importante essa diferenciação com os transtornos psiquiátricos primários. Bom, aqui na literatura, né, esse artigo da minha colega Valéria Bahia, pacientes com a variante comportamental da DST demoraram, desculpa, 28% receberam um diagnóstico psiquiátrico prévio. E o atraso do diagnóstico, né, lá no nosso ambulatório, foi de 5 a 6 anos. E, como fatores de risco para ter diagnóstico psiquiátrico, a idade mais precoce, educação mais alta e antecedente familiar de transtorno psiquiátrico. Então, aqui, só uma parcela pequena de pacientes com DFT que foram diagnosticados com DFT mesmo antes de chegar no nosso serviço. A maior parte ou recebeu algum transtorno psiquiátrico ou de doença de Alzheimer. Nesse outro estudo aqui, também feito em 2011, eles levantaram a frequência de diagnósticos psiquiátricos
prévios antes de chegar ao ambulatório de neurologia cognitiva. Então, aqui existe um erro diagnóstico, né? Uma parcela significativa dos casos, às vezes até mais de 60% dos casos, e isso não acontece tanto com outras doenças, né? Como a doença de Alzheimer, a demência semântica, a afasia não fluente, e etc. E fato é que diferentes sintomas que são típicos da demência frontotemporal, eles aparecem em pacientes que têm outras patologias psiquiátricas, né? Então, pacientes que devem ter muito frequentemente têm apatia, mas apatia é muito frequente também na doença de Alzheimer, no transtorno afetivo depressivo maior, na esquizofrenia. A psicose, que não é tão frequente na DST, né, lembrando os 20%, também aparece em pacientes com DA, com transtorno depressivo maior, TAB, esquizofrenia. Em relação à disfunção executiva também, acontece na DST, na depressão, no transtorno bipolar, esquizofrenia, desinibição na fase de mania, de pacientes com transtorno afetivo bipolar, alteração no comportamento alimentar também nos transtornos do humor, comportamentos repetitivos estereotipados podem aparecer em transtorno obsessivo compulsivo, em pessoas que têm transtorno do espectro autista, especialmente Asperger. Alguns pacientes têm uma vida relativamente compensada, mas por algum motivo eles começam a ter uma descompensação, né, que pode às vezes ser por causa de alguém que morreu na família, um divórcio, perda de emprego, e eles começam a ter uma piora dos sintomas, e isso pode ser interpretado como uma variante comportamental da DST, e essa história prévia da pessoa é uma coisa bastante importante de pegar. Em relação à perda de empatia, simpatia, isso também é descrito na esquizofrenia e no transtorno de espectro autista. E quais são os diagnósticos diferenciais da DST? Né? Então, existem todas as doenças neurodegenerativas, né? A própria doença de Alzheimer, ela tem uma variante chamada variante frontal ou desexecutiva da doença de Alzheimer. A encefalopatia traumática crônica, ela pode cursar com alterações neuropsiquiátricas em pacientes mais jovens, 40 a 50 anos, e outras síndromes de espectro das DSTs e outros distúrbios do movimento. Em relação a transtornos psiquiátricos, o que eu já mencionei agora há pouco. Transtorno obsessivo compulsivo, TAB, depressão, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, que é esquizofrenia, mas com transtorno do humor, transtorno de personalidade, mais aqueles relacionados à ansiedade, né, que eles chamam de cluster C, transtorno de espectro autista. E outras coisas que podem mimetizar, mas que podem ser tratáveis, né? Distúrbios metabólicos, nutricionais, infecções, abuso de substâncias, intoxicação por metal pesado, doença cerebrovascular, tumor, encefalite paraneoplásica, hidrocefalia pressão normal. E uma coisa que é raro, mas que já tem escrito na literatura, que a síndrome de hipotensão intracraniana pode levar a um quadro que o cérebro fica, eles usam sagging brain, né, o termo, e isso pode causar sintomas de liberação das funções frontais. Aqui é um estudo que foi feito em 2019, lá em São Francisco. Eles pegaram casos diagnosticados com a variante comportamental da DST. Então, teve 99 casos. E aí, eles foram colocando na pontuação, primeiro, né, essa primeira visita, qual que era o diagnóstico, e a cada ano eles iam vendo que houve uma mudança e uma parcela significativa dos casos, mesmo depois de vários anos, né, por exemplo, aqui, 7 anos, aqui houve uma mudança no diagnóstico. Então, 32% tiveram uma mudança no diagnóstico. A maior frequência de mudança diagnóstica foi quando o diagnóstico era de variante comportamental da DST possível, ou seja, os exames de neuroimagem eles não mostravam alterações, né? Mas também quando havia alterações nos exames de neuroimagem, cerca de 15% houve uma troca, uma mudança desse diagnóstico, né?
E a maior parte desses casos em que houve uma mudança de diagnóstico aconteceu entre a visita de 1 ano e 2 anos. Então, houve pacientes com DST que na visita do ano seguinte foram diagnosticados como normais, pacientes que 7 anos depois foram classificados como normais, e às vezes é muito mais fácil, né, retrospectivamente, ver o que aconteceu. Aí também acontece pacientes terem uma mudança no diagnóstico, uma doença de Alzheimer, demência tipo Alzheimer, a variante frontal e outras doenças do espectro das demências frontotemporais. Então, isso é uma coisa que acho que nos ajuda, né? Principalmente nesses casos que a gente fica meio com receio de bater o martelo, né? Porque tem alguma coisa que não parece muito certa, de que mesmo grupos de referência, né, eles podem mudar o diagnóstico. Isso não necessariamente quer dizer que isso seja um erro, porque depende muito de diversas coisas, né, de quem está referindo sintomas, se tem algum familiar na história, e quem tirou a anamnese. Então, realmente, existem várias coisas que explicam por que há uma instabilidade diagnóstica tão grande. Bom, o termo é exatamente erro, né? Assim, não necessariamente, né? Se a gente viu um paciente que pudesse ter agora e ver daqui a 2 anos, sua ideia, sua percepção clínica mudou, não usaria o termo erro diagnóstico, eu ficaria mais satisfeito como uma instabilidade diagnóstica. Bom, então, no estudo retrospectivo da IOCSF, o diagnóstico falso positivo foi de 60%. Entre os casos diagnosticados como a variante comportamental da DFT, 14% não mencionavam a variante comportamental no encaminhamento. Até 30% dos pacientes tinham antecedente de transtorno psiquiátrico, e mais do que isso, nos anos precedendo o início dos sintomas àquele diagnosticado com a variante comportamental da DFT, e 37% dos casos de DFT tinham diagnóstico precoce, né, de transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo. Outro estudo que é da Austrália, foi publicado agora há poucas semanas ou meses. Então, 127 pacientes diagnosticados com DST, 24% receberam um diagnóstico de doença degenerativa e 21% de doença psiquiátrica primária. 60% dos pacientes inicialmente diagnosticados com depressão receberam diagnóstico de DST. E a história de doença psiquiátrica prévia estava associada a maior chance de mudar o diagnóstico. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ok. Bom, e na Austrália tem um pesquisador chamado John Rhodes. Ele descreveu, alguns anos atrás, uma forma de demência frontotemporal em que as pessoas, depois de 3 anos de acompanhamento ou mais, eles não tinham uma progressão da doença. Então, na literatura, isso pode definir, isso é chamado de fenocópia da DST, que esse é o termo que ele usou, mas também conhece como DST não progressiva, ou benigna, ou lentamente progressiva, ou variante indolente da DST, ou declínio comportamental leve. São casos que preenchem critérios diagnósticos para a variante comportamental da DST possível. Nesses casos, a neuroimagem é normal e sem progressão em 3 anos ou mais, e o desempenho em testes de funções executivas, de memória e cognição social são normais. Esse padrão de fenocópia, em geral, acaba aparecendo por alguns desses subtipos, né? Um deles é a demência frontotemporal por proxy, que alguém, por exemplo, um marido ou uma esposa, um pai ou a mãe, vai na literatura e se convence de que a pessoa está desenvolvendo sintomas de demência frontotemporal. Isso acontece, né? Demência frontotemporal autodiagnosticada também é um perigo, né? Um sinal de alerta de que talvez não seja esse o diagnóstico.
Pessoas com transtorno psiquiátrico primário, a esquizofrenia, TAB, TEA e transtorno de personalidade descompensado, né, que eu estava falando sobre divórcio, perder o emprego, aconteceu uma grande mudança na família, esses pacientes que já têm alguma dificuldade de lidar com ansiedade, eles acabam piorando. E realmente existe uma porção das pessoas que tem uma forma lentamente progressiva de demência frontotemporal que tem uma evolução lenta, né? Tem 10 anos, 20 anos de história e acabam tendo uma piora muito, muito lenta. Né? Na literatura, a maior parte não tem um diagnóstico neuropsicológico, neuropatológico, mas teve relatos de 4 casos que os pacientes tinham uma mutação no gene C9orf72 e um caso na literatura que tinha mutação no gene da proteína tal associada a microtúbulo. Esses casos realmente existem poucos dados em relação aos achados neuropatológicos, né? Então, um dos 2 casos tinham um tipo de degeneração frontotemporal, mas sem uma proteinopatia associada, e também outros casos que foram para a literatura que não tinham patologia neurodegenerativa. Né? Então, esses casos que a gente acaba não entendendo por que isso está acontecendo. Lá na Holanda, a Yolande Pinnenborg, ela tem uma coorte de uma síndrome frontal de início tardio, que já faz uns 10 anos que ela tem juntado pacientes, então, pacientes que desenvolvem sintomas comportamentais após os 45 anos de idade, entre os 45 e 75 anos, que apresentam apatia, desinibição, comportamentos compulsivos estereotipados, instabilidade diagnóstica. Na verdade, eles observaram que nos 2 primeiros anos acontece a maior parte dos casos de instabilidade diagnóstica. Então, em 2 anos, 21% dos pacientes tiveram mudança diagnóstica. Após 5 a 8 anos, 5,8% tiveram um diagnóstico mudado. Entre os pacientes com DST, 12 mudaram para o grupo de transtorno psiquiátrico primário. E eles sugerem que pedir um segundo ou terceiro informante quando a neuroimagem é conclusiva, acham que é uma coisa que ajuda. Eu também acho bastante importante, né? Principalmente quando a gente suspeita de que alguém já está com a cabeça pronta de que aquela pessoa tem aquela doença, né? Seria importante ouvir as informações de outras pessoas, né? Pessoas que trabalham juntos, outros familiares, né? Então, mas uma coisa que ele chamou a atenção é que quando a gente tem um diagnóstico incerto de demência frontotemporal, se a gente mantém essa impressão diagnóstica após 2 anos, é menos frequente haver necessidade de mudar esse diagnóstico mais para frente, né? Então, a gente pode, depois de uns 2 anos, já ter uma certa certeza diagnóstica. Então, esse daqui é da Holanda. Aqui tem o grupo com DST, doença psiquiátrica primária e não degenerativo. Né? Então, a gente vê aqui essas faixas mostrando uma mudança no diagnóstico ao longo dos anos, ao longo das visitas, né? No tempo 0, no tempo 2 e do tempo final. E aí que eles usam esse tempo 2 como referência de que provavelmente o diagnóstico desse paciente vai ser esse mesmo. Já aqui voltando na... Opa! Desculpa. Já na Austrália, tem esse outro estudo em que os critérios de inclusão, os critérios de inclusão são: se alguém suspeitou de DST, ou que há um comportamento do tipo frontal, ou que há alteração comportamental para a investigação, ou que há um diagnóstico de variante comportamental de demência frontotemporal pré-existente. Eles avaliaram esses pacientes e chegaram
seguintes diagnósticos de consenso, na N161. Então, a variante comportamental do DST em 26%, DST com ela 1,2%, 15% com diagnóstico psiquiátrico primário, comprometimento cognitivo vascular em 13%, doença de Alzheimer em 10%, e eles também encontraram alguns casos de fenocópia em 3%. Aqui, na experiência deles, a presença de um antecedente pessoal psiquiátrico não diferiu entre os grupos, mas isso não é algo que é encontrado em todos os estudos. Isso aqui é um artigo que foi publicado já há 4 anos atrás. Aqui é um estudo multicêntrico, né? O Paulo Caramel, Leonardo Cruz são autores desse artigo, mas eu peguei essa figura de um aluno dele, né? O Henrique Gamboge. Então, como é que a gente tenta navegar no diagnóstico de pessoas com a variante comportamental do DST? Então, se tem apatia, está junto com a anedonia, pensar em depressão. Tem sentimentos de culpa ou suicida, pensar em depressão. Se não tiver, pensar em variante comportamental das demências frontotemporais. E é fato que nessas doenças neurodegenerativas, né, não é, obviamente, impossível, mas assim, a ideação suicida é uma coisa que a gente não vê tão frequentemente, né? Mas claro que isso é só uma impressão, né, na literatura, mas talvez seja um sinal de alerta, né? E mais? Sintomas motores, pensando em catatonia, né? Aí a gente vai para outras opções diagnósticas, né, de catatonia, ou se não tem, pensar em variante comportamental da DST, ou então se tem desinibição, está associada com uma elação do humor, pensar em transtorno bipolar. Associada com um aumento da energia, pensar em transtorno bipolar. E se não for bem isso, e for uma desinibição do tipo falar coisas assim, totalmente inapropriadas para outra pessoa, mas uma coisa que é diferente da euforia no transtorno afetivo bipolar e na DST é que a impressão que dá é que o paciente parece meio feliz de uma maneira meio infantil na DST, né? E não aquela sensação de mania que os pacientes nos dão quando eles têm transtorno afetivo bipolar. Outro sintoma aqui, hiperfagia, investigar se tem sintomas de depressão atípica, né? Pensar aqui transtorno do humor, e se não tiver, pensar em DST, comportamento. Em relação à neuroimagem, né? Então, tem que prestar muita atenção, né? Isso aqui é uma tomografia de uma paciente que eu pedi. Exato. Então, uma mulher de 52 anos, uma cefaleia de longa data, e que tinha enxaqueca sem aura, e só foi pedida a tomografia por causa da cefaleia. Parece ter um padrão, mas realmente não tinha na clínica nada que sugerisse uma demência frontotemporal. Então, outra coisa aqui que a gente pode olhar nessa ressonância, então, parece que os sulcos aqui das regiões parietais, frontais, são mais profundos do que das regiões posteriores do cérebro. Parece que o ventrículo lateral, a parte anterior à esquerda, está maior do que a direita, né? Inferindo que talvez tivesse uma atrofia aqui na região frontal, mas o paciente com CCL amnésico, realmente não dá para dar qualquer diagnóstico de demência frontotemporal. Tá? Pode haver aumento ventricular na esquizofrenia, atrofia hipocampal na depressão maior, mas essas observações são baseadas em estatística de grupo e não nível individual, né, que eu estava falando há algum tempo com vocês, e que realmente interpretar achados de neuroimagem em transtornos, por exemplo, bipolar e depressivo, às vezes é um desafio, né? Mas tanto de um lado de não hiperdiagnosticar, né, como nesses casos aqui, como não
não deixar passar essas informações. Temos aqui é uma paciente que, nessa condição, né, tem uma atrofia brutal dos lobos temporais, lobos frontais, com alteração de sinal aqui na região subcortical, coisa que é muito fácil, né? Qualquer pessoa pode ser diagnosticada com uma DST, né? Mas, Mas aqui, isso aqui é a ressonância 4 anos antes. A gente vê um pouquinho de alteração, né? Aqui no suco olfatório, aqui na região perissilviana, aqui nas regiões frontais, a gente vê alterações. E 7 anos antes, né, dessa ressonância, ela tinha uma ressonância normal. Né? Por que ela tinha uma ressonância normal? Porque ela tinha uma irmã que tinha sido diagnosticada com uma variante comportamental da DST, e ela está começando a aparecer alguns sintomas estranhos, né? Então, aí nessa época foi feita a testagem genética que acabou confirmando que ela tinha uma mutação no gene da progranulina, e aí essa foi a evolução de neuroimagem dela, né? Na verdade, isso daqui é mais para mostrar que nem sempre, quando a imagem é normal, a gente pode dizer com certeza que essa pessoa não tem demência frontotemporal. Bom, isso aqui é de outro paciente, né? A gente vê a superfície do córtex nessa análise e vê uma diminuição do metabolismo bastante importante no córtex dorsolateral à esquerda, na região temporal, um pouquinho parietal também. Isso aqui é um quadro clássico, típico de um PET de um paciente com DST, né? Então, se a gente for usar paciente com transtorno bipolar ou transtorno depressivo, a gente não vai ver alterações assim tão claras, né? Essas manchas, né? A gente pode ver alguns pontos assim, e ficar na dúvida. Bom, então vamos lá. A ressonância aumenta a acurácia diagnóstica de 82% a 95%. Sensibilidade pode ser menor na diferenciação entre DST e transtorno psiquiátrico primário, especialmente pelos casos genéticos. E métodos de volumetria podem aumentar a acurácia diagnóstica para 80% a 90%, somente em regiões frontais e temporais. Pacientes que têm um hipometabolismo no PET com SDG repetido 1 a 2 anos após o início do acompanhamento, pode ajudar em caso de dúvidas diagnósticas. Então, pelo grupo lá da Holanda, né, isso reduz casos de incerteza diagnóstica de 80% para 34%, então ajuda bastante. Ajuda também na diferenciação quando a variante comportamental da DST tem uma ressonância normal, uma sensibilidade de 47%, mais uma especificidade alta, né? Então, se você tem um paciente, já tem 2 anos de evolução, você pede um PET FDG e ele vier com alterações sugestivas de DST, então isso é altamente específico, né? Mas pode ser que ele tenha negativo porque a sensibilidade não é tão boa. Teste de metabolismo leve frontal dorso-medial pode ser encontrado no transtorno afetivo bipolar e na esquizofrenia, aqui de novo, mais tipicamente apenas em análise estatística de grupo. O uso de PET amiloide, clobetabem, PIB, né, tem ajudado a gente a fazer diagnósticos diferenciais. A gente não tem ainda no país PET fractal, mas espero que não demore muito, né? Mas poderia ajudar no diagnóstico diferencial das doenças de Alzheimer e das outras talpatias, mas isso não é uma realidade para a gente. Então, aqui, na DST versus outras demências, né? Ressonância, sensibilidade de 70%, especificidade de 93%, o DG-PET tem uma sensibilidade maior, uma especificidade de 68%, e juntando os dois, tem o melhor
95% de sensibilidade e 73% de especificidade. Existem casos falsos negativos, em que o diagnóstico de variante comportamental da DST dá para fazer de DST possível, mas a ressonância não é sugestiva de DST no baseline, né? Então, na literatura, o que isso pode acontecer? Né? Um caso com mutação de progranulina, outro em C9orf72, outro com achados mais sugestivos de Alzheimer, e outro que houve o aparecimento de um padrão DST no PET, apenas no acompanhamento. Então, os casos com metabolismo frontal temporal ou frontotemporal no baseline, uma quantidade significativa, né, 20 casos dos 137, receberam outros diagnósticos, né, transtorno depressivo maior, personalidade, esquizofrenia, problemas de relacionamento, outras doenças neurodegenerativas. Então, 40% dos cânceres falsos positivos foram devido a transtorno psiquiátrico. Em relação ao transtorno afetivo bipolar, em 137 pacientes, 10% tinha história psiquiátrica pregressa de TAB, e eles identificaram dois grupos. Um grupo prodômico, em que havia uma história clara de mania ou hipofania precedendo o início da DST. Desses casos, 7 tinham história familiar psiquiátrica positiva e 1 tinha expansão de C9orf72. Aqui complicando um pouquinho, né? Então, há relatos de transtorno bipolar como pródromo de variante comportamental da DST, aumento de risco de DST em pacientes com TAB, e episódios graves ou numerosos de mania ou depressão pode levar a uma síndrome cognitiva e comportamental que levam a demência tipo DST não progressiva. E, além do grupo prodômico, o grupo do fenótipo. Então, daqueles casos, 3 não preencheram critérios para DST progressiva e não pioraram ao longo de 3 a 7 anos e foram diagnosticados como fenocópicos. Então, esse é o outro lado. Eu vou passar. Na esquizofrenia, então, relatos de hipermetabolismo em regiões límbicas e no córtex pré-frontal dorsolateral, mas é isso daqui, né? Isso aqui é análise de grupo, tá? Isso não serve para a gente fechar o diagnóstico de pacientes individualmente, né? Então, na esquizofrenia, hipometabolismo nas regiões anteriores do cérebro e no córtex temporal, parietal, occipital, núcleos da base e tálamo, mas com bastante variação entre os estudos aqui, como a gente vê nessa tabela à direita aqui, que realmente nem sempre, muitas vezes, a volumetria não vai ajudar. Bom, em relação à genética, existem genes associados a sintomas psicóticos na doença de Alzheimer. Na variante comportamental da DST, 30% a 50% dos casos têm antecedente familiar positivo, sendo que história familiar autossômica dominante em 10% a 27%. E mais de 20 genes já foram identificados como causais no espectro das DSTs e da DST com ela. Em relação a C9orf72, assim, existem esses casos relatados de uma piora lentamente progressiva, mas parece ser raro, mas a presença de sintomas psicóticos é frequente, até 50%. E aí a ressonância desses casos pode ser normal e pode até ser causa de até 10% dos casos aparentemente esporádicos, né? Então, alguns autores, eles até levantam essa possibilidade de que de fazer parte da investigação de pacientes com DST, estudo genético desse cromossomo 9, desse gene cromossomo 9. Mas também depende muito da disponibilidade, né? Então, assim, se a gente não tiver um orçamento, assim, não tem problema, mas muitas vezes a gente vai tentando pedir exames que sejam mais, que façam mais sentido, né, para aquele paciente. Né? Em relação ao biomarcador, o
Neurofilamento de cadeia leve também parece ser útil para diferenciar pacientes com variante comportamental do DST e pacientes com transtorno psiquiátrico prévio, né, com uma área sob a curva RLC de 0,93. Existe uma alta correlação entre líquor e plasma e está aumentado, o neurofilamento aumentado em comparação à esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar, uma área sob a curva 0,89 e 0,94. Tá bastante, tem uma acurácia bastante grande e eu acho que isso vai nos ajudar ainda a fazer o diagnóstico diferencial entre os pacientes. Importante salientar que, assim, existe, apesar de que existe uma boa correlação entre sangue e líquor, o nível de neurofilamento de cadeia leve aumenta com o envelhecimento, conforme o índice de massa corpórea, ele também aumenta, e também aumenta com diabetes. Pessoas que têm diabetes versus quem não tem diabetes. Então, existem uns fatores de confusão, né? Esse outro estudo usou no líquor, o neurofilamento de cadeia leve, com uma área sobre a curva de 0,93, nesse grupo da Holanda, né, de síndrome do lobo frontal de início tardio. Bom, e aqui também, mais uma maneira, a gente vê neurofilamento de cadeia leve, ou esse painel que é ali em preto, né, é bastante útil para diferenciar DST versus doença psiquiátrica prévia. Então, esse é um marcador para a gente ficar de olho. Já estou acabando aqui. Importante, assim, é importante a gente ter, principalmente para essa parte da demência frontotemporal, é importante ter outras pessoas, principalmente familiares, que nos ajudem a tirar a história. É importante avaliar o início, o tipo dos sintomas iniciais, especialmente os tipos a presença de sintomas relacionados à variante comportamental da DST, se existem outros problemas clínicos, em relação ao funcionamento, né, que aí também outra pessoa da família pode dar mais informações, e obviamente droga e história de consumo de álcool. A gente sempre tenta tirar uma história com 3 gerações, exame neurológico completo, né? Uma avaliação psiquiátrica muitas vezes nos ajuda, né? A gente pode trabalhar em conjunto. Infelizmente, isso não acontece tanto na prática por diversas causas, mas poder ajudar a trabalhar em conjunto com o psiquiatra muitas vezes é bastante informativo. Em ressonância em todos os pacientes, né? A avaliação cognitiva realmente é importante para todos. E é isso. Então, assim, para variante comportamental da demência frontotemporal, o negócio não tenha pressa para fechar o diagnóstico, é importante ter esse segmento. Se você tem alguma incerteza ou está desconfortável, né, isso muitas vezes vale a pena levar para a família, né, qual que é a dúvida, né, por que o diagnóstico não está tão claro, né? Importante questionar sobre sintomas psiquiátricos durante a vida, aí a presença do segundo informante é importante. Neuroimagem sozinha não dá diagnóstico, e achados de neuroimagem da DST frequentemente não são relatados em laudos. Daqui é um estudo nos Estados Unidos, publicado há uns 10 anos atrás. Então, a gente precisa mesmo avaliar as ressonâncias nós mesmos, né? Então, alguns casos, seria interessante pedir biomarcador para doença de Alzheimer. O neurofilamento de cadeia leve também parece ser um instrumento bastante que pode ajudar na diferenciação entre quadros psiquiátricos. Em casos em que há uma história familiar e talvez em alguns esporádicos, o teste genético pode ser importante. Esse aqui é um dos meus mentores, né, o Dr. Bruce Miller, lá de São Francisco, né? E, bom, que ele falou, não há nada mais embaraçoso, pessoalmente para mim, do que pensar que alguém tem a variante comportamental do DST quando tem uma doença bipolar. Então, alguma humildade com o diagnóstico inicial
eu acho realmente importante. Então, ele, na minha concepção, é a pessoa que mais sabe sobre demência frontotemporal. Então, se ele pode falar isso, a gente também pode ter as nossas incertezas, né? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Leonel. Sua aula foi uma aula realmente ímpar, porque abordou esse assunto com uma profundidade muito grande e certamente abriu os olhos de quem viu e abrirá de quem verá também. Eu queria abrir para perguntas de colegas que tenham interesse, ou perguntas, ou algum comentário, antes de eu fazer alguns outros comentários. O Paulo tem uma pergunta. Paulo, pode ficar à vontade de fazer. Boa noite. Primeiro eu queria comentar, elogiar a aula, impressionante, uma aula digna de qualquer congresso nacional ou internacional, um show de bola. Teu material é belíssimo, Leonel, assim, tanto do ponto de vista de quantidade de informação, quanto de aspecto gráfico da tua aula, muito bonito. Eu salvei todos os slides, que eu tenho um pequeno toque de ir atrás de quase todas as referências que os colegas oferecem. E aí vai uma dica, talvez. Dica não é bem assim, eu não tenho essa pretensão. Humildemente, doutor Fernando, eu acho que um pedido para o ano, para aulas posteriores, seria se o colega tivesse a generosidade de oferecer um código QR com as referências bibliográficas das suas aulas. É lógico que o colega tem, assim, todo o mérito de fazer essa pesquisa, esse levantamento bibliográfico enorme, mas dá acesso, naturalmente, a toda essa referência belíssima, seria algo que presentearia todo mundo que assiste ao final, né, com a possibilidade de ter esses materiais. Excelente sugestão, Paulo. Já vai ser E para anotada e nós vamos solicitar aos nossos professores ao final essa possibilidade. Para o doutor Leonel, eu tinha uns comentários assim. Primeiro, se você fala bastante na pesquisa do neurofilamento de cadeia leve, se isso já está disponível fora do ambiente acadêmico, aí na sua região, porque eu aqui numa cidade de médio, pequeno porte, naturalmente que a gente não tem acesso fácil a esse tipo de tecnologia que nos ajudaria muito a estabelecer esse trânsito, digamos assim, entre o transtorno psiquiátrico e as doenças neurodegenerativas. A segunda, e afinal a gente trabalha com a medicina do mundo real, é a contaminação pelo medicamento em uso, que o paciente vem do psiquiatra medicado, polimedicado, e às vezes medicado pesadamente, e o que a gente consegue ver, que não são pacientes puros de estudo, naturalmente, né? Lógico, o Brasil é um campeão mundial de prescrição de benzodiazepínico, é uma verdadeira desgraça, digamos assim, entre nós, e eu passo o dia pedindo para suspender ou reduzir, pelo menos, o uso. Eu queria que você comentasse se é um fator de confusão para você, nos pacientes mais idosos, bipolares que envelhecem, doutor Leonel, a encefalopatia por valproato, que a gente vê cursos de dilatação ventricular, né? E o paciente começando a apresentar problemas cognitivos depois de décadas de transtorno bipolar. E se você reconhece essa entidade, e o que muda, naturalmente, ao encarar esse diagnóstico. Bom, é sempre bom a gente ter psiquiatras que consigam trabalhar com a gente, mas é claro que nem sempre, aliás, muitas vezes, né, a gente não tem essa facilidade, mas não sei, assim, na prática, tanto eu já vi pacientes muito medicados, como às vezes eu achei que pacientes precisavam ser medicados a mais, e aí acabou ficando uma questão, né, entre o psiquiatra e o neurologista, né? Aí eu acho, assim, o neurofilamento de cadeia leve, ele está disponível em laboratórios grandes aqui em São Paulo, tanto no sangue quanto no líquor. Que bom.
como falei, eu ainda não usei muito, mas realmente, tendo lido a literatura mais recente, né, realmente é bastante promissor, né? Espero que fique mais facilmente disponível por aí, né? Mas é isso. E em relação a medicações, a gente tem que ir negociando com o psiquiatra. Eu acho que eu tento levar as coisas na conversa, né? Tipo, Igualmente. acho que é por aí mesmo. O bom psiquiatra é bom parceiro, né? É, Ele nos encaminha, muitas vezes, depois de muito tempo na lida com o paciente, quando a família pressiona para fazer um exame de neuroimagem, encontra aquelas alterações que a gente considera, como se disse, em estudo de grupo, elas têm valor. No paciente individual, a valorização das alterações de imagem ela é relativa, não é? O que o paciente está apresentando. E aí é que basicamente passa o paciente aos nossos cuidados, quase que, né? A não ser quando a gente trabalha no consultório, assim, em parceria com um colega. Depois, ao valproato eu sempre peço nível sérico, amônia, como causa de possível declínio cognitivo, né? Mas aí ter um nível sérico mais elevado, uma amônia alta, realmente acaba ficando difícil o outro lado, o lado do psiquiatra, argumentar de que não está fazendo mal, né? verdade. Muito, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E aula espetacular. Leonel, eu queria a sua opinião, porque eu fiquei, assim, de certa forma, surpreso, se eu entendi bem, que nessas psicoses de início tardio, muito tardio, há um predomínio de um fenótipo de transtorno afetivo bipolar em relação à esquizofrenia. Eu já tive casos assim de pessoas idosas que tinham um comportamento sugestivo de hiperatividade e quando a gente puxava a história, isso era desde a infância. Então, parecia um TDAH que persistiu de forma pouco alterada na vida idosa. Uhum. Mas um desses pacientes acabou desenvolvendo um quadro de mania e depois eu perdi o contato. Você acha que daria para a gente dizer assim que é uma possibilidade razoável um transtorno afetivo bipolar começar muito tardiamente numa pessoa que tinha TDAH prévio? Eu tenderia a pensar honestamente que são coisas não associadas, né? Mas é difícil, né? Esse é um bom desafio diagnóstico, na verdade, né? Mas, não sei. Obrigado, professor. Alguém mais tinha alguma outra consideração? Bem, eu tenho uma última consideração, professor. Eu fiquei na dúvida, o que é que clinicamente leva os pesquisadores a dar o nome de esquizofrenia-like a esses quadros esquizofreniformes de início muito tardio, e não considerar como esquizofrenia, como nos casos de início apenas tardio? Eu acho que é em relação à insegurança de achar que aquilo lá é esquizofrenia mesmo, mas que talvez nesse grupo entre um grupo de pessoas com doenças degenerativas, né? Então, acho que é o cuidado que eles tiveram para evitar que essas pessoas recebessem o carimbo de doenças psiquiátricas sem o devido cuidado, né? Olha, existe uma chance, não é pequena, de que há uma doença degenerativa associada, né? Então, achei interessante o uso dessa nomenclatura, né? Cuidadoso. E uma nomenclatura que você, pelo menos para mim, introduziu, é esse termo que eu achei maravilhoso, que é instabilidade diagnóstica. Eu acho que isso é uma coisa formidável, porque tira da gente o peso de temer formular uma hipótese diagnóstica, porque ela poderá depois se revelar que não era real. Então, achei muito, muito bem bolado esse termo. Eu até agradeço mesmo. A sua aula foi maravilhosa e esse termo vai nos ajudar muito. Obrigado. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então, professor, eu queria apenas reiterar o nosso agradecimento. A sua aula atingiu plenamente os objetivos do nosso grupo. O professor Gilberto de Macedo, que dá nome ao grupo, que era um neuropsiquiatra, da época muito antiga realmente, ficaria muito orgulhoso de uma aula como essa, que foi uma aula que abordou
de forma muito ampla um assunto tão complexo. Muito obrigado, professor, e certamente contaremos com a sua presença em outras aulas. Muito obrigado. Obrigado. Tenha uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado.